Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Toda quarta-feira, nesse horário, às 20 horas. A gente vai reservar aí 30 minutinhos para a gente conversar, fazer um bate-papo sobre problemas da digestão, em que eu separo algumas perguntinhas que eu recebo durante a semana para a gente estar tirando as dúvidas, para a gente estar orientando as pessoas sobre esses problemas. Tá eu e a Lala tá desenhando aqui do meu lado, né, filha? No final eu vou mostrar pra vocês. No final ela vai mostrar os desenhos para vocês. E hoje eu separei muita coisa legal, né? Eu sempre tento inovar, falar coisas que não sejam repetitivas, para estar agregando para vocês. E aí a gente tá aprendendo, né? A Rafa tá aqui com a gente. Boa noite, Rafa, bem-vinda. Já tem gente entrando, Eliel, só gente boa aqui, ó, Eliel lá do Getulhão. Tudo bem, Eliel? Tranquilo? Muita coisa legal. Ó, hoje eu vou falar sobre espasmos esofagianos, problemas do tubo do esôfago. Vou falar sobre diabetes e problemas do estômago. Ontem a gente fez uma endoscopia muito interessante num paciente super jovem, diabético. A queixa dele era que parecia que o alimento ficava horas dentro do estômago. Muito legal falar sobre esse assunto. O Iranildo aí, ó, Iranildo é um estudante de medicina, futuro cirurgião, né, Iranildo? Bem-vindo. Vou falar sobre doença celíaca, né, uma das doenças que a gente tem visto muito, é muito comum em criança, a gente tem pegado também em adolescentes. Vou falar sobre cirrose hepática, sobre alguns problemas no baço, é um assunto que eu acho que nunca falei aqui. Essa semana alguém colocou perguntando quando que se remove o baço, por que tem que tirar, e aí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vou falar sobre quem tem problema de insuficiência renal e como que a gente pode ajudar esses pacientes. Esse é um tema interessante, que muitos pacientes que são renais ou que tenham familiares renais não sabem muito bem uma outra forma que existe de diálise. Não existe apenas a hemodiálise através daquelas fístulas ou através daqueles catéteres, né? Existe uma modalidade chamada de diálise peritoneal. E aí muitos pacientes não sabem dessa opção. Algumas vezes ela também não é oferecida a esses pacientes porque alguns não são tão orientados, não têm um nível de educação suficiente para ter acesso a essa forma de diálise, porque tem que ter muito cuidado. Mas quando o paciente é orientado e ele faz uso dessa diálise peritoneal, ele faz em casa, ele não precisa estar se deslocando 3 vezes por semana para um hospital ou para uma clínica para fazer diálise. E por fim, falar um pouco sobre câncer de intestino, chamar a atenção sobre esse problema. Só essa semana eu diagnostiquei 2 pacientes com câncer intestinal, então eu tenho percebido que é um problema que vem crescendo e é uma doença grave, e vou trazer informações para que a gente fique antenado e que, se a gente tem alguém ou algum familiar, algum amigo com sintomas parecidos, que a gente possa estar orientando a buscar uma atenção, um profissional para avaliar. Boa noite a Isa, minha cunhadinha tá aqui também. Muita gente chegando ainda. Janaína, Josiane, Ale Silva, muita gente. Pessoal, vamos começar para a gente não se prolongar, né? Quarta-feira, já tá tarde. O pessoal tem que descansar, que amanhã todo mundo trabalha. Mas a gente também sempre tem que ter conhecimento, agregar valor pra gente. Então a primeira coisa que a gente vai comentar é sobre os espasmos esofagianos, né? O que é isso? O nosso tubo, nosso esôfago, ele é um órgão tubular e ele é um órgão muscular. Então quando eu tomo água, quando eu como algum alimento, como é que o alimento vai da boca até o estômago? Através da contração desse esôfago. Ele tem uma contração coordenada, né? E aí ele vai expelindo o alimento e ele vai descendo, né? Se eu ficar de cabeça para baixo, pegar um pedaço de pão, mastigar e engolir,
esse pão mesmo de cabeça para baixo, ele vai sendo propulsionado até o estômago. Ou seja, o esôfago ele tem essa capacidade. Isso é o normal. Porém, algumas pessoas desenvolvem esses espasmos. O que é isso? O esôfago perde a capacidade de ter uma contração organizada. Ele começa a se contrair de forma desorganizada e às vezes muito intensa. E aí a pessoa começa a ter o quê? Dor atrás do peito, disfagia, parece que não consegue engolir, sente um mal-estar quando engole, uma sensação muito ruim. E eu estou chamando a atenção para esse assunto porque a gente tem percebido casos mais frequentes, principalmente em pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, pessoas muito ansiosas, né, pessoas que estão passando por um grande estresse, começam a apresentar dificuldade de engolir, tendo entalo, engasgo com frequência, e pode ser esses espasmos esofagianos. A gente tem que diferenciar esses espasmos da doença do refluxo e também do problema chamado de acalásia. Então são 3 doenças diferentes, com tratamentos diferentes, que podem ter sintomas parecidos. Mas esses espasmos esofagianos, eles estão fortemente associados a pacientes com problemas psiquiátricos. E aí o tratamento é principalmente com medicação, né? Tratar a parte comportamental, tomar remédio, ir no psicólogo para ajudar a melhorar o humor e a organizar a parte psicológica. E existem alguns medicamentos que podem ajudar a organizar a contração do esôfago. Esse mês eu atendi algumas pacientes com esse problema. A gente fez um monte de exame para excluir doença do refluxo, para excluir a acalásia. Os exames estavam totalmente normais. E aí a gente acaba pensando que pode ter esses espasmos esporádicos. E aí acaba que a pessoa começa a ter dificuldade e medo de comer, porque ela acha que vai ficar entalada. E aí a pessoa não come, começa a emagrecer, e aí na verdade é um problema central. Na minha equipe hoje a gente tem uma especialista nisso, uma fonoaudióloga. Ela ensina e orienta o paciente como mastigar e qual a consistência do alimento na boca para poder engolir e ajudar esse esôfago a funcionar de forma correta. Então o tratamento é uma boa fonoaudióloga para ensinar a mastigar e engolir, a medicação que ajuda a organizar e o tratamento psicológico. Então tem tratamento e deve ser acompanhado, tá bom? O segundo assunto muito legal é a chamada gastropatia diabética. O que é isso? O estômago fica disfuncionante por conta do diabetes. Então ontem eu fiz uma endoscopia num paciente super jovem. Ele tem diabetes há mais ou menos uns 5 anos. O diabetes totalmente desorganizado. A glicose dele dá 300, 400. Ele toma vários remédios e fica oscilando. E aí ele percebeu que nos últimos 6 meses, tudo que ele come parece que não desce, não passa do estômago. O alimento fica lá, ó. Ele disse, a sensação parece que o alimento fica rebolando dentro do estômago e o estômago nunca fica vazio. E aí ele ficou mais do que 15 horas em jejum e foi fazer a endoscopia. Quando a gente introduziu o aparelho, desde o tubo até o estômago estavam cheios de alimentos do dia anterior. Ou seja, o esôfago e o estômago dele não se contraem de forma eficaz. E isso faz com que o alimento se acumule, né, dentro tanto do esôfago como do estômago. E é isso que nós chamamos de gastropatia diabética. E o tratamento simplesmente é organizar o diabetes. Não adianta eu ficar passando remédio, tentar acelerar o estômago. Se ele não controla o diabetes, a glicose muito alta começa a afetar o nervo do estômago. E aí isso faz com que esse nervo fique sem função, né, incapaz, e aí realmente ele não manda a mensagem para o estômago funcionar. Então o primeiro ponto é controlar o diabetes e tomar os remédios corretos para tentar acelerar um pouco mais esse estômago. É uma doença, é uma consequência no estômago devido a um outro problema que é o diabetes, tá?
Outro assunto, muitas pessoas me perguntaram essa semana. Doença celíaca. Acredito que muitos aqui já devem ter ouvido falar e tá na moda. Falar assim, intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Eu não posso comer nada que tem lactose e glúten que eu fico empachado, parece que a digestão não tá legal. Tá muito em voga isso, muito conversado e comentado. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que essa doença celíaca, essa intolerância ao glúten, ela é uma doença genética. Então a pessoa nasce com uma incapacidade de fazer a digestão do glúten. Então normalmente a gente já descobre na infância. Então se a pessoa quando era criança, adolescente, comia de tudo, né? O que é glúten? Glúten é uma substância que tem no trigo, na aveia e na cevada, principalmente. Então a pessoa sempre comeu bolo, né? O rapaz lá tomava sua cervejinha, né? Comia derivados de trigo, nunca passou mal. E agora adulto ele acha que tem uma intolerância. Normalmente as intolerâncias elas são desde o nascimento. E aí quando a criança começa a consumir esses alimentos, ela já manifesta os sintomas através da diarreia. Então, pessoal, os principais sintomas de qualquer intolerância ao glúten, à lactose, é a diarreia. Ou seja, você toma aqui um copo de leite ou come um bolo, uma pizza que tem glúten, 30 minutos depois a pessoa já vai ao banheiro com diarreia, porque o organismo não aceita essa substância, tá? Então é esse alerta, nem todo mundo tem intolerância ao glúten, é um problema que normalmente nasce com ele. E aí, doutor, como é que eu confirmo se eu tenho ou não essa doença celíaca, essa intolerância ao glúten? Através de exames de sangue a gente consegue detectar, tem alguns marcadores, e também através da endoscopia. Todas as pessoas que têm essa intolerância, quando nós realizamos a endoscopia e olhamos o duodeno, que é o iniciozinho do intestino, a gente consegue perceber alterações e aí a gente faz a biópsia no duodeno para investigar se tem uma alteração na deficiência na absorção do glúten, tá? Então tem exames de sangue e tem também a endoscopia com biópsia do duodeno. Então a gente tem que investigar realmente quem tem indicação, quem tem diarreia desde a juventude, desde a infância e que foi passando batido. A gente pega pacientes no consultório jovens, né, 12, 13, 15 anos, que tem o problema desde a infância, mas nunca percebeu e acaba descobrindo só numa fase mais tardia, tá bom? Se vocês têm dúvidas, pessoal, tem uma caixinha aqui, vocês podem clicar e aí coloca a dúvida, que no final eu vou tirar um tempinho para responder. Bem aqui tem um coração, então vocês apertem bastante nesse coração, porque aí consegue divulgar para outras pessoas também assistirem a nossa live e também tirarem suas dúvidas. Toda quarta-feira nesse horário eu vou estar aqui, então deixem sempre suas dúvidas para a gente estar comentando, tá bom? Outro assunto, foi um paciente comigo no consultório essa semana com cirrose no fígado, cirrose hepática. Então o que eu quero trazer de informação para vocês? Quem tem cirrose hepática? As principais causas de cirrose são as hepatites, principalmente B e C, e álcool, né? Quem bebe muito, quem gosta de beber muita cachaça no final de semana, exagera na cerveja, ao longo dos anos o álcool vai fazendo alterações no fígado, o vírus da hepatite vai fazendo alterações e aí o fígado vai fazendo uma fibrose. Ele vai criando nódulos no fígado e o fígado vai murchando de tamanho. É isso que a gente caracteriza como cirrose. E aí tem vários sinais e sintomas que fazem a gente pensar nessa cirrose, né? Quais são os principais? A mão bem avermelhada, o paciente que tem cirrose, essa palma da mão aqui, essa região, fica muito avermelhada. Então é um sinal que se você tem alguém na família que bebe muito, olha a palma da mão. Vocês vão perceber que essa área aqui, fica muito avermelhada. Outra coisa, aparecem umas pintinhas no tórax, que a gente chama de telangiectasia. E aí o que acontece? Quando você aperta nesse pontinho vermelho, ele
quando você solta, ele some e depois ele aparece, parece uma aranhazinha. Fica um pontinho vermelho e aí ele abre. Então, se você conhece alguém que bebe muito e percebe esses pontinhos vermelhos, aí faz esse teste, aperta, depois solta. Também é um sinal que já pode estar aparecendo cirrose. Outra coisa, a barriga começa a inchar, que é a chamada barriga d'água, né? E por fim, que é muito grave, a pessoa apresenta umas varizes no esôfago e aí a pessoa acaba vomitando sangue. Então esses são alguns dos sinais que são bem frequentes, são sinais graves de uma pessoa que já pode estar tendo cirrose. Então se você conhece alguém que já teve hepatite B, hepatite C, que bebe muito, né, preste atenção nesses sinais. Barriga inchada, a mãozinha aqui avermelhada, os pontinhos avermelhados no tórax, são um dos sinais iniciais que já tem alteração no fígado. E a atenção que eu chamo é que esses pacientes são muito graves, né? A cirrose, ela mata. Se a pessoa não acompanha, se não toma os medicamentos corretos, a tendência com a evolução é precisar de um transplante de fígado, ou seja, trocar de fígado, né? Tira esse fígado com cirrose e coloca um fígado novo. E isso é um problema no Brasil, um problema no mundo, porque ninguém acha um fígado em qualquer lugar. Então vamos cuidar do nosso fígado, né? Quem bebe muito, reveja, né? Beber de forma exagerada é gravíssimo para o fígado. Outro ponto importante, gordura no fígado. A gente está vivendo uma epidemia de gordura no fígado. As pessoas estão engordando muito, as pessoas hoje comem muito carboidrato, muita massa, muito pão, macarrão, arroz, farinha, exagera muito. E esses exageros são facilitadores também para o desenvolvimento de esteatose ou gordura no fígado. E aí a gente classifica a gordura em grau 1, 2 e 3. E esse 3, ó, tá um passo para virar uma cirrose hepática. Então, gordura no fígado, hoje está também crescendo o número de cirrose por conta de gordura no fígado. Então, precisa tratar, precisa acompanhar. É uma doença que tem tratamento, então pode fazer a reversão, fazer o fígado, né, se recuperar e aí ter uma vida de forma saudável, tá bom? A gente já tem algumas perguntinhas aqui na caixinha, já eu vou responder. Outro assunto muito legal é doenças do baço. Eu acho que é um assunto que eu praticamente não falei aqui. Foi uma paciente que procurou a gente perguntando se eu realizava cirurgia para remover o baço. Então, o primeiro ponto a gente entender que o baço é um órgão que fica aqui do lado esquerdo. É um órgão pequenininho, parece uma laranja, assim, só que ele é meio elíptico, né? Ele não é redondinho, ele é meio ovalado, assim. Ele é um órgão que ajuda muito na nossa defesa. Então, quando entra uma bactéria no nosso corpo, quando entra um vírus, quando ele cai no sangue, ele passa pelo baço e o baço já reconhece esse organismo invasor e produz células para matar esses micro-organismos. Porém, tem pessoas que esse baço começa a produzir mais substâncias do que deveria. E essas substâncias acabam gerando problemas. Então, por exemplo, quem apresenta leucemia, linfoma, são doenças do sangue que acabam afetando o baço. E umas doenças que são bem frequentes são as chamadas púrpuras, né? A PTI. Essas púrpuras, elas são aquelas pessoas que aparecem roxo pelo corpo porque as plaquetas estão muito baixas. E aí quando a plaqueta está baixa, que é uma substância do sangue que ajuda na coagulação, o sangue fica mais fino e facilita ter sangramentos. E aí é o baço que é responsável por isso, porque o baço começa a destruir essas plaquetas. E aí tem uma das indicações de cirurgia. Pessoas que têm essa púrpura e que não melhoram com remédio, algumas vezes a gente vai lá, faz uma cirurgia e tira o baço. E aí consegue controlar a doença e curar dessa púrpura. Aí a plaqueta volta a subir, a pessoa não tem sangramento. Outras doenças que a gente também vê no baço. Leishmaniose. Leishmaniose visceral. É uma doença que eu já vi aqui em Manaus, mas é uma doença mais comum lá no Nordeste, no Ceará, no Maranhão.
né? Então é uma doença em que um micro-organismo chamado de leishmania acaba picando a pessoa, né? Tem um mosquito, um vetor, né? Tipo um barbeiro que pica e acaba levando esse protozoário chamado de leishmania. Ele cai no sangue e aí ele gosta muito do fígado e do baço. E aí faz esses órgãos crescerem. Então quem tem o baço grande, né? Algumas vezes você pode fazer um ultrassom e aí o médico diz, ó, seu baço tá grande. Tem que pensar em leishmaniose, tem que pensar em doenças do sangue, em leucemia, em linfoma. São algumas doenças que estão relacionadas ao aumento do baço. Nem sempre tem que removê-lo. Algumas vezes tem tratamento com medicação, mas existem casos que se o tratamento não resolve, a gente tem que remover. E hoje a gente tem cirurgia por vídeo, né, que dá para remover o baço somente com furinhos, com uma ótima recuperação também. Outro assunto, pacientes que têm insuficiência renal, são os pacientes que fazem diálise. Eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês porque eu vejo muitos pacientes sofrendo com esse problema. Já, só um pouquinho. Muitos pacientes sofrem, né, com essa hemodiálise. Eu já, né, imagina, 3 vezes por semana você ter que se dirigir para uma clínica, né, passar horas lá fazendo essa hemodiálise. Eu vou trazer essa informação para vocês sobre a chamada diálise peritoneal. O que é isso? Nós, cirurgiões, a gente hoje consegue colocar como se fosse um tubinho, um catéter, dentro do abdômen e a pessoa faz a diálise por esse catéter. A gente faz essa cirurgia por vídeo. E aí o paciente pode fazer em casa, né? Porque o nefrologista ele vai ensinar como é que funciona. Mas em casa, né, ele tomando todos os cuidados, ele consegue fazer esse tipo de diálise que é através de soro. Coloca o soro por esse catéter que nós implantamos no abdômen e aí esse soro vai lavar as substâncias ruins do sangue. E aí a vantagem ele não precisa sair de casa, não é tão depletora como uma hemodiálise que o paciente sai super fraco, né? Nessa diálise ele consegue ficar bem. Algumas vezes faz enquanto está dormindo. Então começa a fazer a diálise à noite, quando acorda acabou a diálise e aí ele segue o dia super bem. E esses pacientes conseguem ficar 3, 4, até 5 anos com esse catéter fazendo diálise até conseguir fazer o transplante renal, que é o melhor tratamento para controle, para curar dessa insuficiência e não precisar mais fazer hemodiálise, tá bom? E para a gente finalizar e eu responder as perguntinhas que nós já temos aqui, eu vou falar sobre o câncer de intestino. Essa semana eu tive, infelizmente, que dar 2 notícias tristes para 2 pacientes que a gente acabou detectando o câncer de intestino. Eu fiz até uns posts falando sobre os sintomas para alertar, porque realmente foi um achado. Então o paciente ele queixava de uma dor do lado direito do abdômen, da barriga, e essa dor tinha 1 ano. E ele já tinha feito ultrassom, ele já tinha feito até tomografia e não tinha visto nada. E aí passou. Ele ficou praticamente 1 ano sem acompanhar, sem fazer exame. E aí ele acabou vindo a Manaus e aí a gente atendeu. Quando eu examinei, eu já consegui tocar um caroço na barriga. E aí ele trouxe um exame de sangue. Quando eu vi o exame de sangue, anemia. E aí eu acabei perguntando como é que são suas fezes. Ele disse, doutor, às vezes ela vem preta, parecendo borra de café. Então esse achado, anemia, as fezes escuras, bem escuras mesmo, pessoal, parece borra de café. E você notar um nódulo no abdômen, isso aí é uma tríade que fala muito a favor de algo mais grave, um câncer, uma inflamação. Então, primeira dica, quando vocês deitarem em casa, tiver deitadinho relaxado, não custa nada vocês se autoexaminarem. Toca na barriga, tenta perceber se não tem nenhum nódulo. As mulheres, principalmente, já fazem isso na mama, né? Então, faz na mama, faz na barriga, para ver se não consegue detectar. Algumas vezes, o próprio paciente detecta, né, o problema e de forma inicial que tem chance de resolver com cirurgia, curar o problema.
E aí esse paciente vinha 1 ano sem acompanhar, ele vinha tendo sangramento e nem percebia, né? As fezes escuras, quando a gente não vê o sangue no vaso, né? Parece que a gente não acende a anteninha de alerta, mas o sangue vinha misturado com as fezes. Então o cocô preto é o sangue que foi digerido e está misturado com o alimento, então tem que ter muita atenção nisso. Então anemia que não melhora, cocô escuro, palpa a barriga e sente um caroço, opa, pode ter um problema. E aí é isso que eu quero chamar a atenção. A gente solicitou a colonoscopia e a colonoscopia estudou todo o intestino dele e aí detectou o problema, né? Uma lesão, uma ferida no intestino do lado direito, foi feita a biópsia e a biópsia confirmou um adenocarcinoma, que é o tipo de tumor intestinal. Então, fiquem atentos. Anemia que não melhora, dor abdominal, cocô escuro, as fezes ficando igual uma fitinha bem fininha, mais fina que um dedo, né? O nosso cocô ele tem que ser grosso, marronzinho, pastoso. Se o cocô começa a ficar fino, é um sinal que pode ter alguma inflamação ou algum tumor no intestino e aí o cocô tem dificuldade para passar pela luz e uma das formas é se adaptar, o cocô ficar mais fino e aí fazer uma colonoscopia para tentar identificar. Então vamos lá para a gente responder, tem bastante dúvida, coloquem aqui na caixinha, ó. Vamos lá para a primeira pergunta. A Josiane colocou assim: doutor, eu tenho gordura no fígado. Então, Josiane, muita atenção. A gente hoje tem visto uma epidemia de gordura no fígado. Aí a gente classifica, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ou a leve, moderada e grave. Então a tipo 3 já é muito grave, tem uma tendência a evoluir para cirrose, então tem que correr e iniciar o tratamento o quanto antes. Hoje a gente tem algumas medicações, algumas orientações alimentares para ajudar esse fígado a melhorar, a diminuir de tamanho, a recuperar a função para, né, não correr o risco de evoluir para essa cirrose. O Jatovic colocou assim: doutor, pólipos no estômago. Então, quando a gente faz uma endoscopia e descobre um pólipo, o ideal é a gente remover já no exame esse pólipo para a gente saber qual é o tipo. Então, existem vários tipos de pólipo, Jatovic. Tem os pólipos adenomatosos, os pólipos hiperplásicos, os pólipos amartomatosos. Então, cada um tem um grau de diferenciação e de gravidade. Os pólipos hiperplásicos, eles são a maioria benignos, não vão virar câncer, é bem tranquilo. Mas os pólipos adenomatosos, eles em 5 anos, 5, 10 anos, eles vão virar um câncer. Então tem que ser removido. Então se você fez a endoscopia, descobriu esse pólipo, tenta tirar, né? Para ter certeza que já não tem nada grave, tá bom? Vamos lá. A pessoa perguntou assim: quem tem pedra no fígado, doutor? A Joaninha perguntou. Então, o nome disso, Joaninha, é litíase, pedra intrahepática. Isso é uma doença muito grave, tá? Primeira coisa que eu já quero alertar é isso. Isso significa que a pessoa que tem pedra dentro do fígado, né, normalmente a pedra aparece dentro da vesícula, mas tem pessoas que surgem pedras dentro do fígado. Isso é um sinal que a bile dessa pessoa, ela é litogênica, ou seja, ela tem facilidade de virar pedra. E aí com essa pedra dentro do fígado, a pedra começa a obstruir, a fechar a luz dos canaizinhos da bile dentro do fígado. E isso pode evoluir para cirrose. Eu tô vendo aqui que a Tia tá aparecendo. Oi, Tia. Oi, Tia Zal. A Zal é a melhor amiga da Laís, ela já viu que ela tá aqui. Beijo, Tia Zal. Então, pessoal, quando se formam pedras dentro do fígado, obstrui os canais lá dentro do fígado e esse fígado começa a murchar. E aí pode evoluir também para cirrose. Então, é o que eu falo, é uma doença que é muito chata porque ela não é câncer, mas ela é uma doença de difícil tratamento.
algumas vezes a gente tem que tirar uma parte do fígado onde estão essas pedras, né, para poder evitar que o fígado vire cirrose, que o fígado murche nos locais onde as pedras estão surgindo. Menos pior do que isso, Joaninha, é quando as pedras estão no canal logo na saída do fígado. Aí o que nós fazemos? Nós abrimos esse canal do fígado e a gente limpa, tira todas essas pedras, e aí a gente faz uma comunicação do intestino com o canal do fígado, para que caso forme novamente uma pedra, ela consiga cair dentro do intestino e aí sair pelas fezes. É uma cirurgia que a gente chama de biliodigestiva. É uma cirurgia grande, uma cirurgia difícil, mas que ajuda muito esses pacientes. Acabou? Vamos lá. Outra pessoa colocou aqui: doutor, também tenho gordura no fígado. É o que eu falei. Observe lá se é leve, moderada e grave. Se for moderada e grave, já tem que começar a tratar, tá, pessoal? Se for leve, a gente trata apenas com orientações alimentares. Tem que cortar principalmente gorduras e os carboidratos. Cortar massa mesmo. Quem come muito pão, macarrão. Aqui na região amazônica o pessoal come muita macaxeira, que é muito carboidrato, tem muita caloria. Isso aí pode facilitar também a formação de gordura no fígado. Alguém colocou aqui: o meu é tipo 2. Tem que tratar, tá bom, Josiane? Vamos lá ver mais perguntinhas. A Zal tá mandando beijo pra ti aqui, Lala. Beijos, bonita. Olha a Geiciane falando que a Lala é linda. Ela é linda mesmo. Quem? Uma amiguinha aqui, a Geiciane. Deixa eu ver as perguntinhas que o pessoal mandou pra gente responder. Caraca, pai, tem um monte. Tem um monte mesmo. Será que essa galera tá com dúvida? Tá, muita gente com dúvida, Lala. Muita gente. E é por isso que a gente tá aqui pra poder orientar. A Samara, que é uma excelente nutricionista, logo a gente vai fazer uma live, né, Samara? Tá falando aqui a farinha. Exatamente, aqui na nossa região, o povo come farinha, né, mais do que arroz, mais do que qualquer outra coisa. Farinha é mandioca, né, tem muito carboidrato. A farinha também, no seu preparo, ela libera algumas substâncias, ácido cianídrico, algumas substâncias que são muito tóxicas pro fígado. Então, tudo em excesso, a farinha em excesso, ela gera problemas no estômago, gera problemas no fígado. Então, eu até oriento os pacientes, vez ou outra, vocês podem comer. Eu como também, eu adoro farinha, mas não pode exagerar como a gente vê o povo aqui da nossa região norte. O que mais, pessoal? Vamos lá. Pra gente finalizar a nossa live. A mamãe tá participando? Tá não, mamãe tá trabalhando hoje. E só tá eu e tu aqui. Vamos lá, pessoal. Gente, vocês vão conhecer meu irmão, vou chamar que é. Chama lá o Cadu, pro Cadu dar oi pro pessoal. Enquanto a gente tira as dúvidas. Gente, ele tá vindo. Tá todo mundo de pijama já, querendo dormir. Dá oi pro pessoal, Caduzão. Oi. Papai tá respondendo aqui a pergunta do pessoal. Vamos lá, pra gente finalizar, tá? Olha, uma pergunta muito importante aqui do Atílio. Por que que em uma gastrectomia a vesícula também tem que ser retirada? Então, as pessoas que acabam desenvolvendo um câncer de estômago, aí precisa passar por uma cirurgia que é chamada de gastrectomia. Gente, e aí, o papai tá de pijama. Deixa o papai terminar, filha. Tá. E aí tem que retirar o estômago. Quando todo o estômago tem que ser removido, que a gente chama de gastrectomia total, a gente acaba também seccionando o nervinho chamado nervo vago. Esse nervo vai para a vesícula. Então a pessoa que tira todo o estômago, o nervo não vai mais para a vesícula e a vesícula vai parar de se contrair. E ela vai ficar uma vesícula atônica, uma vesícula preguiçosa. E aí, Atílio, em 6 meses vai aparecer pedra na vesícula. Então a gente já remove a vesícula também na cirurgia de gastrectomia, para não precisar fazer uma outra cirurgia no paciente 6 meses, 1 ano depois, tá? Porque acaba sendo uma cirurgia arriscada.
Caso a gente tire só uma parte do estômago, nem sempre aparece pedra na vesícula. Às vezes a vesícula continua funcionando bem e a gente não mexe nela. Mas se tirar todo o estômago, também tiramos a vesícula, porque a chance de aparecer pedra existe, tá bom? Ótima pergunta, né, Iranilda? É muito comum isso aí. Quando a gente opera câncer de estômago, a gente tira a vesícula. Vamos lá para a gente finalizar. Qual é a gravidade da gordura no fígado avançada? Então, foi o que eu falei. Gordura no fígado grave ou grau 3, já é que o fígado está muito inchado, muito gorduroso, e ali pode começar a aparecer fibrose e nódulos no fígado. E aí, ó, em alguns anos vira uma cirrose. Essa é a gravidade, tá, Geiciane? Então, se você descobrir, tem que começar um tratamento o quanto antes, para do grau 3 vir para o 2, do 2 para o 1, do 1 sumir tudo, não ter mais gordura no fígado. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Semana que vem, toda quarta-feira, a gente está aqui. Vocês podem mandar suas perguntas, qualquer problema relacionado à digestão, problemas do fígado, problemas da vesícula, qualquer órgão abdominal a gente pode estar comentando. A intenção aqui é trazer informação para as pessoas que estão assistindo, para que elas sejam promotoras e divulgadoras de informação. Muitas vezes tem gente do nosso lado passando por um problema que não tem noção, e aí a intenção de falar os sintomas, falar sobre as doenças, é para vocês acabarem falando, olha, o doutor João disse lá, pode ser isso, procura um médico. Essa é a intenção. Uma coisa que a gente falou legal hoje, se examinem. As mulheres normalmente já examinam a mama. A partir de agora, tanto homem quanto mulher, quando for deitar na cama, ó, começa a palpar a barriga, começa a se perceber se não sente dor em algum ponto, e aí já traz a perguntinha, doutor, olha, eu me palpei, senti dor aqui do lado direito, o que pode ser? Senti uma dor na pente, o que pode ser? Se examinem, que a gente acaba descobrindo um problema nessa brincadeira, tá bom? Outra coisa, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. Eu tô finalizando o meu e-book. O e-book é tipo um livrinho. Esse primeiro livrinho eu vou estar falando sobre problemas do estômago, tá? E aí eu vou estar lançando nas próximas semanas esse livrinho. E aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês muita orientação legal sobre o estômago, orientação sobre alimentação, orientação sobre os cuidados para evitar o refluxo, para evitar uma gastrite. E aí a gente vai estar fazendo esse lançamento desse e-book. Espero que vocês, tenham acesso a ele. É um e-book super simples, 10, 12 páginas no máximo, fácil de ler. Junto eu vou mandar alguns videozinhos explicativos. Então em breve a gente vai estar lançando aqui e a gente vai estar divulgando esse novo material para estar orientando vocês, tá bom? Boa noite, um bom descanso para a gente começar a quinta muito bem, né? Na hora de deitar, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, determinar que a gente vai ter saúde para a gente viver muito com qualidade, tá bom? Excelente noite, a gente se vê na quarta que vem, abraço!